Batismo com o Espírito Santo. Amados, há muitas pessoas que mandam mensagens e perguntam a respeito do batismo do Espírito Santo. Embora nós sabemos que existem muitas pessoas explicando sobre isso, mas há muitas pessoas ainda com muitas dúvidas se ela é batizada com o Espírito Santo ou não. O que mais nos impressiona a palavra de Deus é a sua simplicidade, a profundidade da sua palavra, e quando nós meditamos nela, como ela é simples, como ela é plena. Embora nós sabemos que muitas pessoas, teólogos, pessoas técnicas, assim podemos dizer, pregadores da palavra, mais técnicos, gostam de robuscar, de criar palavras, de criar maneiras, né, para acrescentar e falar aquilo que é prático. Na verdade, o maior mestre e professor a respeito de dons, de tudo aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus é o próprio Jesus, é o próprio Deus. É Ele que fala aos nossos corações, é Ele que manifesta o poder e a revelação sobre as nossas vidas. E toda vez que Jesus pregava, Ele ensinava de maneira simples, Ele explicava usando parábolas, ensinamentos simples, para que todos pudessem compreender a palavra. Sempre Jesus ensinou dessa forma. Eu não sei por que pessoas querem, como eu disse, incrementar, dificultar para poder ensinar aquilo que é tão simples. Como saber se eu sou batizado pelo Espírito Santo, se eu sou batizado ou não, e como ser batizado pelo Espírito Santo? Essa é a grande questão, a grande pergunta que muitas pessoas têm. Eu queria que você ficasse até o final desse vídeo, recebesse essa palavra no seu coração, e se desde já você puder deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, e se você chegou agora, se inscrever no canal e ativar o sininho, a opção todas, faça isso. Será uma honra tê-lo aqui conosco. Eu tenho certeza que Deus vai surpreender e vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Eu quero começar aqui com você a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, um evangelho muito conhecido, onde a palavra de Deus nos ensina algo tremendo, onde Deus se manifesta e onde nós podemos entender a trindade, a manifestação do poder de Deus, do triuno Deus. O que significa isso? É um Deus, são três em um. Como assim, pastor? Eu poderia aqui exemplificar, existem várias maneiras de exemplificar, algumas pessoas falam, né? Por exemplo, do ovo. O ovo tem a clara, a gema, né? A sua casca, o ovo, mas são separados dessa forma. Também podemos falar como a água, por exemplo, nos seus estados, né? A água líquida, gasosa e sólida, ela não deixa de ser água, mas ela tem as suas manifestações e as suas formas. Assim também é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Um só Deus que se manifesta de forma triuna, de forma plena e poderosa para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Olha o que diz a Bíblia no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1. Eu quero ler para você aqui alguns versículos. Se você puder continuar e ser com certeza acrescentado com a palavra de Deus, que é muito simples e é poderosa, conforme eu disse aqui. Eu quero ler com você João 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Olha que coisa tremenda. O Verbo é a própria palavra, a manifestação de Deus. Aí a Bíblia continua dizendo: e todas as coisas foram criadas por Deus. Eu não quero ficar aqui me prendendo muito no texto, mas eu quero ser mais objetivo. Depois você medita em João 1, toda a passagem, você vai ser muito abençoado. Mas a palavra de Deus nos mostra que no início da criação de todas as coisas, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus, olha isso, na criação da terra, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E houve uma grande manifestação. Deus começou a criar todas as coisas. Quando Deus dava ordem, haja luz, haja lumiares, haja estrelas, quer dizer, quando Deus começou a criar todas as coisas, o Espírito de Deus pairava. No original, esta palavra fala como se ele estivesse gerando, né? Chocando, fazendo nascer aquilo que não existia. O Espírito de Deus, quer dizer, era o próprio Deus se manifestando com a sua forma poderosa, com a sua forma plena. No Evangelho de Mateus, capítulo 28 também, aqui a palavra de Deus nos mostra, você vai entender o que Deus está falando e você com certeza vai ser muito abençoado. Fica comigo aí, em nome de Jesus. Olha isso, Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso de número 19. Evangelho de Mateus 28, verso de número 19. Olha o que diz a Bíblia, a palavra de Deus para mim e para você, que nos ensina, que nos inspira, o que nós temos que praticar, o que nós temos que fazer e de que maneira nós temos que cumprir o mandamento do Senhor. Mateus 28, verso de 19. Olha o que diz a Bíblia. Portanto, ide por todo mundo ensinando todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Quer dizer, a palavra de Deus nos mostra aqui Deus se revelando de uma forma plena e poderosa, e sempre nós percebemos Deus se revelando através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O triuno Deus, como eu disse. E algumas pessoas, então, mas como sei se eu sou batizado, se eu tenho o batismo do Espírito Santo? A palavra de Deus nos diz, no Evangelho de João, que quando Jesus ele se revela e morre na cruz do Calvário, quando Jesus vai para a cruz, morrer na cruz do Calvário, os discípulos estavam aguardando, estavam ali ansiosos, preocupados, tementes. As mulheres foram encontrar Jesus, tiveram um encontro com Jesus, e agora Jesus ele vai se revelar, Jesus vai se manifestar aos seus discípulos. Isso está em João, capítulo 20, a partir do verso 19. João, capítulo 20, a partir do verso de número 19. Olha o que diz a palavra de Deus. Ele vai em direção aos discípulos. Eu leio a partir do 19 para que você possa compreender. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntando, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Aqui foi exatamente quando Jesus ressuscita. Jesus, após morrer na cruz, ao terceiro dia ele ressuscita e ele vai em direção aos seus discípulos, onde as portas estavam fechadas. Isso é tremendo porque a palavra aqui nos revela algo, que o corpo de Jesus não era um corpo físico mais, mas era um corpo glorificado. Por quê? Porque as portas estavam cerradas, fechadas, e ele passou pelas portas. Ele transpassou aquelas portas e chegou diante dos discípulos e disse: paz seja convosco. E no verso 26 disse, e dizendo, mostrou-lhe as mãos, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Verso 21, disse-lhes, pois Jesus outra vez disse, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Olha que coisa tremenda, também eu vos envio a vós. Agora é o verso 22, onde aqui há algo tremendo que se revela a cada um que quer saber se é batizado com o Espírito Santo ou não. Verso 22 diz, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Preste atenção, não é discípulos de joelho, não é pessoas dizendo glória, aleluia, aleluia, glória. Não é pessoas plantando bananeira, não é pessoas correndo, não é pessoas gritando. Jesus assopra sobre os discípulos e diz, recebei o Espírito Santo. O que significa isso? Que esses discípulos que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, através da obra redentora da cruz, agora recebem o Espírito Santo. Como assim então, pastor? Então preste atenção. Se você que está me assistindo aceitou a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida, se você aceitou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você recebeu o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Você já foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo já te batizou. Não, pastor, mas a palavra de Deus, mas ela diz, ela fala de falar em línguas, fala das... Preste atenção, entenda o que Deus está falando. Se você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você já foi batizado com o Espírito Santo. Jesus soprou sobre ele, disse, recebei o Espírito Santo. Pastor, mas aí a Bíblia vai falar lá no livro de Atos, aí a palavra de Deus vai se revelar para que eles possam receber poder, unção. Sim, eu vou ler para você aqui, eu vou citar, aliás, para ser mais prático e objetivo com você. Fique tranquilo, eu não falo em línguas, eu não tenho dons de visão, eu não tenho os dons de profecia, eu não tenho dons disso, daquilo. Pastor, eu tenho o Espírito Santo. Se você confessou Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, você é batizado com o Espírito Santo. Ponto. Agora a Bíblia diz, olha que coisa tremenda, no Evangelho ainda, a palavra de Deus fala em Lucas capítulo 24, a partir do verso 49, o Senhor diz, ficai aguardando, olha isso, para que do alto vocês sejais revestidos de poder. A manifestação de dons, de poder, daquilo que Deus faria acontecer através também de Atos dos Apóstolos. Olha que coisa tremenda que acontece em Pentecostes. Pentecostes é uma festa e no dia de Pentecostes o Espírito Santo desce sobre eles, sobre os discípulos, né? Sobre todos que estavam ali sentados, como línguas como repartidas como que de fogo, e todos começaram a falar em outras línguas.
Preste atenção, e muitos falavam em línguas de outros países, de outras nações, homens que não sabiam falar, falando em vários idiomas, e havia também interpretação, mas houve uma manifestação profética poderosa. Alguns teólogos estudiosos dizem que ali houve só línguas, como línguas de outras nações, simplesmente isso. Deus é poderoso e fez isso. Só que eles também foram cheios de poder e de unção de outras línguas. Porque a Bíblia diz que os judeus que olhavam para ele diziam, mas espera, como é que pode? Logo cedo vocês estão embriagados? Quer dizer, como que fala uma pessoa embriagada? Como que anda uma pessoa embriagada? Como é que age uma pessoa embriagada? Eles identificavam sobre eles como uma embriaguez. Eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Então, preste atenção, o Espírito de Deus, Deus sopra sobre os discípulos e agora diz, ficai aguardando para que sejais revestidos. Então é isso que eu quero, pastor. Eu quero este revestimento, eu quero esta unção extraordinária, eu quero este sobrenatural. Preste atenção. Primeiro, a mensagem de hoje é, se eu e você temos e somos batizados pelo Espírito Santo, todo aquele que confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já é batizado com o Espírito Santo. Pastor, mas eu quero as evidências, eu quero os dons. Aí é outra mensagem, é outro ensinamento que eu vou compartilhar com você e vou abençoar a sua vida para que você entenda bem, de forma clara, a manifestação dos dons e os dons que é dado para a igreja, cada um segundo aquilo que propôs o Senhor para que a igreja seja edificada, para que pessoas sejam usadas não para a sua glória. Porque muitas pessoas, olha, eu sou usado na revelação, eu sou usado na profecia, aquilo ali é muito usado, escute, usado até o diabo é. Deus usa o diabo para glorificar a ele próprio. Então, não importa se nós somos usados, o que importa é se somos aprovados por Deus. Mas que hoje essa mensagem faça você compreender e receber no seu coração e ter a convicção que você é batizado com o Espírito Santo. Jesus disse agora, ficais aguardando do alto para que vocês sejais revestidos. O que é revestir? É uma segunda veste. Eu estou vestido, quando eu coloco um terno sobre mim, um blazer, eu estou revestindo. É uma segunda veste de poder. Mas e aí, pastor? Escute, o Espírito Santo de Deus se manifestou descendo em Atos dos Apóstolos e nunca mais subiu. Ele não foi embora. Algumas pessoas clamando para que ele venha de novo, desce de novo, venha sobre a minha vida de novo. Presta atenção. Ele desceu e a dispensação que estamos vivendo hoje é a dispensação do Espírito Santo. Por quê? Por que ele desceu? Porque Jesus subiu. O Pai veio, Jesus veio e o Espírito, olha aqui, e o Espírito de Deus manifestou-se. Haverá o julgamento. Haverá-se o complemento da Trindade, do triuno Deus que se manifesta de forma plena e poderosa. Que você possa receber esta palavra no seu coração e se alegrar, porque você é batizado com o Espírito Santo de Deus e ele está sobre a sua vida. Se você confessou a Jesus, você é batizado com o Espírito Santo. Pastor, eu ainda não confessei. Como que eu faço isso? Publicamente nós temos que confessar para dizer que nós não nos envergonhamos desse Deus, dizendo Jesus é o único Senhor e Salvador da minha vida. Não existe outro Deus, não há outro Senhor, não há nenhum Deus que então somente Ele é intercessor, somente Ele é Senhor, somente Ele é Salvador. Se você quer entregar a sua vida a Jesus e ser batizado com o Espírito Santo, coloque nos comentários, eu entrego a minha vida para Jesus. Pessoas estarão assistindo, vendo, enxergando o seu nome, coloque o seu nome e você publicamente está confessando a Cristo, a Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida. E aí você será batizado com o Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus e da unção do Senhor sobre a sua vida. A Bíblia diz ainda em João capítulo 14, no Evangelho de João, verso 8 e 4, ele dizendo, quem vê a mim, vê o Pai. Olha que coisa tremenda. Quem vê Jesus, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê o Espírito. É um Deus, um só Senhor, um só. E então a palavra de Deus nos ensina também como é que eles faziam, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há um só Deus, há um só Senhor que se manifesta sobre nós. Eu e você, que aceitamos e que confessamos a Cristo, somos batizados com o Espírito Santo e cheios da presença dele. Receba esta palavra no seu espírito, seja edificado, seja abençoado para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, se você foi edificado com este vídeo, prepare o seu coração porque eu vou compartilhar uma mensagem falando sobre os dons, que é uma outra mensagem. Se você foi abençoado, deixa o seu like, compartilha muito esse vídeo se você pode fazer. E não lembre, se você chegou agora no canal, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, a opção todas. E você que já é inscrito, confira aí se o sininho está ativado. E como eu digo sempre, nunca desanime, nunca desista e nunca se esqueça.
que eu e você somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Deus te abençoe e fique na paz.